nosso episódio sobre o acesso à educação. A gente está falando sobre os jovens, como que eles têm esse acesso, como que prejudica as dificuldades. A gente falou sobre o que pra gente, o que envolve uma educação de qualidade. Agora a gente vai falar mais sobre o uso da internet para ajudar a ter uma boa educação. Meninas, a gente sempre, graças a Deus, tivemos um acesso à educação bom, né? Mas a gente consegue ver algumas diferenças, por exemplo, até na questão de escola particular, né? Mas sempre tendo um nível a mais que vai faltar alguma coisa. Cada uma mais cara, Isso, e às vezes nem sempre a mais cara, né? vai ser a melhor. É a que tem mais estrutura. Tem muitas até que tem papéis diferentes, umas focam mais em vestibular, o que é bom pro aluno, que se ele quiser fazer isso, que pode abrir portas para eles. Outras. Mercado de trabalho. Isso, por exemplo, a nossa, né? Eu investo bastante nessa parte, no ensino técnico. Então, tem muitas coisas que você pode fazer, mas quando a escola, independente do que ela faça, por exemplo, independente dela investir ou não no mercado de trabalho, se ela tiver uma boa estrutura, fica melhor para você conseguir até mesmo para um vestibular, se esse for o seu foco, né? Até para apresentar para você as opções que você pode ter. Exatamente. A gente, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente contou com a ajuda do nosso professor Adalberto e a gente vai ver um pouquinho sobre o que ele falou sobre o papel da internet na educação e algumas dificuldades, experiência, tá bom? Tá bom? Eu acho que tem que pensar mais assim, como uma ferramenta, qual é o papel da educação em relação à internet. Porque assim, uma ferramenta sozinha, ela não tem papel para a educação. Mas qual papel a educação tem para o uso da internet? Aí eu sei qual papel tem. Tem o papel de ensinar as possibilidades, tem um papel de refletir, de criticar, de ser crítico, de entender. Por que a gente não estuda aqui como que funcionam os algoritmos? A gente deveria estar aprendendo como eles funcionam, como eles captam nossa atenção. A gente devia estar aprendendo como que isso é feito. Da forma possível a internet. Tá. E qual que é a sua experiência com a internet para ensinar nesse meio da educação? Pontos positivos ou desafios? Como eu uso, por exemplo? Eu uso o tempo todo. Eu uso tanto para questões burocráticas da educação, quanto para planejar o que eu vou falar, pesquisar assuntos, entender o que está sendo discutido hoje, tudo é via internet. Bom, gente, então agora, com esse áudio aqui do nosso professor Adalberto, ele falou, sobre a importância da escola usar a internet, o papel que a educação tem na internet, não o que a internet tem na educação. E realmente, porque se o aluno não souber usar com responsabilidade também dos professores, a internet de uma maneira que vá ser educativa, mas também divertida, isso pode prejudicar muito, né? Porque tanto o acompanhamento da escola, tanto dos pais, para ver o que o filho está vendo, o que ele está acessando e ajudar ele e direcionar ele falando que tem como ele usar a internet de um jeito bom que ajude ele, que vai agregar algumas coisas. Por exemplo, o Instagram. Não é só entretenimento, tem alguns Instagrams específicos que ensinam a estudar, fala de alguns métodos, ou a Netflix, tem documentários que te ajudam, a Disney. Todas essas plataformas de streaming tem, e redes sociais também, tem coisas que vão te ajudar na educação. Então é muito importante isso. E assim, a internet é uma grande aliada nossa, até porque quando a gente vai fazer trabalhos, tipo trabalho de casa, essas coisas, a gente usa dela para ver algumas características, definições. E assim, a educação também tá envolvida no interesse, porque dá pra você misturar as duas coisas. Eu lembro que quando a gente tava no ensino fundamental 1, a gente tinha joguinhos tipo Dragon Learn. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas era jogos de matemática, assim, que a gente fazia, e era uma coisa que entretinha os alunos e ensinava eles. Sim, e a internet atua na nossa vida, tipo, notícias a gente consegue ver, provas a gente consegue estudar pela internet. E aí vem o lado negativo dessa internet estar tão acessível para todo mundo. Mas eu acho que se desde cedo os pais e a escola ajudassem o aluno a saber de responsabilidade, ele não sentiria tanta necessidade de
buscar, por exemplo, a cola da internet, assim. E também fazer o ensino, os materiais pensando nisso. Isso também tem sobre a educação em casa, né? Porque os pais têm que ensinar a criança a ter caráter para ela não colar. Porque você não vai estar só se saindo bem, você vai estar prejudicando os outros, porque você não estudou nada, você vai lá, cola, tira 10, a pessoa que estudou muito vai lá e tira 8. Não é justo, ainda mais quando você está concorrendo para bolsas ou algo do tipo. A gente tem algumas perguntas. Camille, você pode ler essa daqui pra gente, por favor? Tá. O que vocês acham da falta de investimento para ajudar no acesso à educação? Foi como a gente falou, né, no episódio anterior, que o governo, a gente paga muito impostos, então, tipo, todo esse dinheiro são separados para investir em tal coisa, só que eles tinham que investir muito mais em educação, como falamos no episódio anterior, que tem teto caindo, que não tem material didático suficiente, e essas coisas eles tinham que investir muito mais. O que não é um problema que a gente tem na escola particular, porque as pessoas literalmente pagam para ter uma educação e a escola proporciona isso. Mas é ruim que isso continua por muito tempo, não é só agora que tem essa falta de investimento, seja em material ou em estrutura. E isso é uma coisa que o aluno não tem culpa, né? Então, tipo, e essa falta de estrutura também vai prejudicar o comportamento dos outros alunos. E isso vai prejudicar o aprendizado de todos os outros. Então, tipo, é um ciclo que é um efeito dominó, né? Vai levando uma coisa a outra. Tipo, se tiver essa questão de ensinar essa responsabilidade e até mesmo, né, mostrar os perigos que tem na internet, mas também os benefícios, isso muda completamente a maneira como a criança ela vê o uso da internet. Como você falou, ela pode ser uma aliada, né? E assim, em algumas escolas, o que a Bia falou, né? Que as pessoas pagam para ter uma boa educação, mas se essa estrutura ela já tinha que ser implementada mesmo nas escolas públicas, né? Que às vezes são abertas para outras partes do público. Mas mesmo que a pessoa não esteja pagando, ela ainda tem que ter acesso a uma educação de qualidade, com estrutura, investimento e material. Sim. Também eu acho que principalmente por causa que, tipo, a pessoa, a vida dela inteira vai depender do tipo de educação que ela tiver. Sim. Vai depender dela, mas se ela tiver uma base boa, que é o papel da escola, dar uma base de conhecimento boa para o aluno e continuar assim por diante, ela não vai sentir o peso que é chegar lá nos seus 18, 19 anos e ter que fazer uma faculdade sem saber muita coisa. E ela vai estar concorrendo com outras pessoas, Sim, né? é a questão de fazer a prova para passar na faculdade. Se você não teve uma educação boa ao longo de toda a sua vida, não vai ser lá que você vai conseguir aprender tudo de uma vez e passar na faculdade. Por isso, desde cedo, os pais têm que estar acompanhando, incentivar as crianças a serem curiosas no sentido de procurar saber de informações que vão levar ela para algum lugar, que vão ajudar ela no futuro, essas coisas, né? Porque hoje em dia temos crianças que não estão nem aí pra isso, elas não pensam no futuro delas. Crianças não, né? Até mesmo adolescentes com 16 anos nas costas não liga pro... não pensa no que vai ter depois, porque pra ele a escola é só... Como a gente falou nos outros episódios, o pessoal tá querendo só tirar nota e não aprender. Eu acho que isso tem muito a ver também com a falta de investimento. E quando a criança, o jovem, ela percebe que ela já tem uma estrutura ruim, isso desanima ela a se esforçar para conseguir mudar aquela situação. Às vezes anima, mas isso é muito mais difícil do que uma pessoa que já está na escola com uma ótima estrutura. Porque isso dificulta muito. A pessoa pode ser motivada por, nossa, minha família está numa situação ruim, eu preciso estudar para tirar minha família dessa situação. Como ela pode ser motivada pelo sentido ao contrário de só ficar ali, sabe? Pensar que não vai conseguir sair. As dificuldades fazem ela parar de pensar que ela pode conseguir sair daqui. Uma coisa que o professor Adalberto falou também, voltando no assunto da internet e da educação, é porque as pessoas veem celular, elas... Por exemplo, eu vou querer... Um professor vai fazer uma aula com um celular, vai ter acesso ao celular para pesquisa, e a gente vai trabalhar com o celular talvez em um site. Alguns alunos, eles pensam, nossa, aula com celular, vai ser tipo uma aula vaga para poder jogar meu jogo em paz. Não é assim. Tem que direcionar os alunos para o caminho certo sempre.
que é pra estudar, não pra se divertir. A gente gosta muito de mexer na internet, né? Principalmente quando a gente é adolescente, a gente tem um conteúdo muito vasto. E é incrível analisar como o algoritmo consegue fazer você ter acesso a tantas coisas que podem ser úteis para o entretenimento, mas também por uma questão de conhecimento, né? Tanto é que tem muita coisa que a gente aprende em muitas plataformas, às vezes questões científicas ou sociais. Você te ajuda a ter isso, te ajuda a ter outra visão de outras partes do mundo, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Às vezes a gente acha que todo mundo tem acesso à internet, mas às vezes é um acesso limitado ou nenhum acesso. Não é grande maioria das pessoas, mas ainda tem. Porque querendo ou não, celular, assim, você consegue encontrar uns usados assim, no máximo uns 800, 400 reais, dependendo do celular. Mas também tem a questão da internet, tem que pagar todo mês. Tem gente que realmente ainda não tem acesso a isso, ou às vezes o lugar que a pessoa mora não tem infraestrutura para essas coisas, não tem sinal nem nada. É verdade. Cindy, nos lugares que sua mãe trabalhou, sempre tiveram boas estruturas ou já ocorreu de não ter tanta? Olha, geralmente não, porque o que acontece, né? As salas, elas não são bem estruturadas. Tipo, tem umas 25 mesas, cadeiras, pra, tipo, uma quantidade de alunos, assim, absurdas, né? Então, tipo, eles não investem nisso, tipo, não tem, assim, conteúdo suficiente pra eles, entendeu? Pra educação ser uma coisa boa. Isso é tipo assim, a escola não tem tanta estrutura para aquela quantidade de alunos. A gente sempre volta pra questão do governo, que é a falta de investimento do governo na educação. Então é isso que a gente tem que resolver através, talvez, de campanhas, protestos na rede social. A gente pode tentar fazer isso independente de quem esteja, né, no governo, mas a educação vai ter sempre que ser uma prioridade. E se tiver pessoas que conseguem fazer isso, ótimo, né? Mas a gente vê que é muito difícil, né? E a criança, ela se sente desanimada. Até que a Cindy falou, né, da questão de ter muitos alunos, às vezes em uma escola que não tem tanta estrutura. A gente vê, tem salas em escolas que tem até, sei lá, nono, até o G, até o E. E nós ficamos meio que assustadas com essa quantidade de aluno, mas, por exemplo, a Bia, que estudava em escola pública, ela se assustou quando chegou aqui e viu que só tinha Caramba, essas duas, uma sala, eu sempre fiquei, ué? Porque na minha era do A até o F, o A até o G, era muita sala, muita gente. Então tem isso também que... Aí a gente também já vê que isso faz parte do acesso. Aqui também não tem tanta sala, tantas pessoas, porque não tem tantos que podem pagar, mas no caso do SESI, não é nem por causa disso, é porque a escola não é tão grande pro tanto de alunos que estão querendo entrar. É verdade. Eu acho que para a escola ter, tipo, muitos alunos, ela também tem que oferecer estrutura para todos eles. Então, Independentemente de ser particular ou porque assim, eu acho que um problema é quando você tem muito aluno, os professores não conseguem dar suporte para todos eles. Que é o que tem a ver com o que a Camila estava falando. Isso. Realmente, né? Esse suporte é muito importante. O aluno, ele faz tudo que ele for fazer, vai depender desse suporte. Se ele tiver que fazer tudo por conta própria, vai ser muito mais difícil e isso pode desanimar muito. Mas, bom, pra gente finalizar, então, vamos aqui falar sobre o nosso último tópico. Considerando tudo que a gente falou, a importância que esse investimento na educação tem sobre o aluno, né? A gente vê que, às vezes, até para nós que temos uma boa educação, numa escola com uma boa estrutura, isso continua sendo um tópico que pode mudar. E o fato de você ter que escolher uma boa faculdade ou um bom emprego te faz com que você continue pensando em que tipo de educação você vai ter para você conseguir fazer essas coisas e sair de qualquer tipo de situação financeira ou falta de conhecimento que você tenha, né? Exatamente. E eu acho que a escola também tem o papel de ajudar o aluno a perceber quais são os tipos de inteligência que ele pode exercer
Por exemplo, na questão de inteligência emocional, né? Tem 9 tipos de inteligências, pelo menos, que são nomeadas. O fato da interpessoal, né? Você ter a capacidade de se comunicar bem com outras pessoas, ou você conhecer mais sobre o corpo humano, às vezes sobre você conhecer a natureza, pintar, desenhar, inteligência musical, ter facilidade com números, tudo isso tinha que ser abordado, cada inteligência de cada aluno tinha que ser abordado nas escolas de uma forma que o conhecimento que ele tenha seja útil para fazer com que ele seja uma pessoa feliz, mas que também ganhe o que ele precisa ganhar, o dinheiro ou o conhecimento. É isso que a internet ajuda muito, né? Fazer a educação de uma forma mais divertida, né? Mais descontraída. E também tem A questão, né, que ela sempre nos ajudou. Bom, já tinha passado do tempo, tá bom? tinha gravações ainda. O outro. Não, o outro a gente gravou 3 minutos, 4 minutos. Mas só ouvir o áudio, porque você tinha que esperar alguém parar de falar pra falar. Mas a Gabi já tinha... Não, mas a Isa ainda tá falando, só por falar. Bom, gente, então, realmente, gente, obrigada por todas essas considerações. A gente tá gravando. Bom, então, pra terminar, essas foram nossas considerações. A gente viu agora o papel da educação para trilhar a vida do aluno e a dificuldade que tem nesse acesso à educação. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, parças!